professor, nós temos que ter já como certo que o nosso perfil tem que ser pesquisador. Para encarar os desafios diários da sala de aula. Hoje não dá para chegar e falar assim, amanhã vou verificar isso. Não. Hoje é tudo em tempo real. É o momento. Né? O nosso maior desafio hoje é agregar todas as questões educacionais com a tecnologia num trabalho eficaz. Porque a tecnologia está aí como uma ferramenta pedagógica para agregar na educação. E, às vezes, se a gente não torna esse trabalho tão eficaz e talvez fazer o processo de ensino-aprendizagem até de uso para que ele aprenda e tenha habilidade para esse uso consciente, a gente coloca todo o processo ensino-aprendizagem a perder. E é importante uma coisa, que quando a gente fala do uso da tecnologia, aí você fica um pouco assim, né? Porque, obviamente, as pessoas que são os nossos alunos hoje, que são os nossos educandos hoje, eles têm uma idade... Nativos digitais. Exato. Né? Então, obviamente, eles são mais rápidos às vezes que a gente. Por isso que esse processo, ao mesmo tempo que eu ensino, eu também aprendo, mas eu tenho que me preparar, antes de mais nada. Eu tenho que ter um preparo para que eu possa sempre chegar como um pesquisador mesmo, como fonte de pesquisa, para procurar. Eu não posso deixar na mesmice. Não posso deixar a educação como era lá na década de 90. Hoje nós estamos em 2024. Tem a evolução. Tenho que me evoluir junto. Eu penso que a pandemia também veio aí com tudo e que disseminou ainda mais o uso da tecnologia na educação. Né? Não estou dizendo aqui da questão avaliativa de todo esse processo, mas ela inseriu todos no mundo tecnológico, seja nativos digitais ou não. Agora, em relação a isso, enquanto profissional, eu preciso ir buscando meios para que eu evolua também na carreira e consiga atender esse meu aluno hoje na contemporaneidade. Né? Então, assim, eu recentemente terminei, agora em março, o curso de Inovação e Tecnologia na Universidade Federal do Paraná. Então, é você buscar sempre para atender cada vez melhor, porque os nossos alunos exigem isso, os nossos estudantes exigem que você esteja preparado. E nós nunca paramos de estudar. Eu também estou fazendo uma pós agora, e você terminando uma, olhe bem, para você ver. Por quê? Porque não podemos parar. Se pararmos, ficaremos estagnados perante os alunos. Certo? Os dedos são muito rápidos hoje nas telas, né? São! Não é verdade? Eu tenho um filhinho de 5 anos. E ele consegue 5 anos. Eu digitei algumas vezes, ele sabe minha senha do celular, sabe a senha da mãe. E ele vai lá, coloca a senha, desbloqueia, abre o YouTube, abre o Game Player lá, joga, 5 anos de idade. Cuidado quando você compra daqui a pouco. Daqui a pouco tá fazendo compra. Não deixa lá cartão de crédito, porque aí não vai dar certo. E você sabe que eu, particularmente, vim mexer com o computador quando eu comecei a faculdade. Que eu vim mexer com o computador. Eu lembro que eu mexia no computador da empresa, um medo de quebrar, de estragar. O computador naquela época era igual um carro, fazia-se consórcios. Exatamente, o meu foi de consórcio. Meu primeiro computador eu comprei no ano 2000 e ficava esperando chegar meia-noite para conseguir acessar a internet. Se acessasse a internet, não funcionava o telefone. Exatamente. E era mais barato na madrugada. Sim, sim. Não pensa que ela ainda morava na cidade. Eu continuo no sítio e ainda é via rádio a minha lá, viu? Então uma coisa... Tem que mudar tecnologicamente falando, melhorar também. Tem que avançar. Bom, quais conselhos daria para os novos professores que estão entrando na carreira docente hoje? Olha, pode ser, preste bem atenção, que achem que isso aí é uma frase pronta, mas não é. Para ser professor, precisa gostar de ensinar. Se eu não gosto de pessoas, não vai trabalhar. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com ensinar. Muitas vezes você termina de explicar e a pessoa olha para você e fala assim, não entendi. Então você volta e explica quantas vezes for preciso. Aí a pergunta que eu faço,
procure ver se é isso mesmo que você quer. Porque não existe nada melhor do que você ensinar, e assim que você termina de explicar suas explanações, a pessoa chega e fala assim: obrigado, eu entendi o que você falou, muito obrigado, isso fez um efeito na minha vida. Tá? Então, o conselho que eu dou é esse: vá por amor. Eu sou professor porque eu amo o que eu faço. Os meus irmãos, todos são professores porque amam. Eu tenho um dos meus irmãos, eu brinco com ele que eu quero que ele aposente, né? E ele falou que não. Então ele não quer. Eu vejo que ele não quer aposentar. Antônio, olha, isso aí já é uma deixa para você, tá? Pensa bem. Então, eu vejo na minha família e vejo os meus amigos. Né? Os meus amigos, eles são saudosos da sala de aula quando aposentam. Saudosos de dar aula mesmo. Né? Eu digo a você uma coisa. É um vício, uma coisa boa. Amo o que faz, né? Amo o que faz. Exatamente. E se estamos aqui é porque tivemos professores. Todas as outras profissões precisam de um professor. Então, o professor é aquele que faz a diferença na vida de um aluno. Ele deixa marcas. Então, deixe a sua boa marca. Faça com prazer, faça com entusiasmo. Lembre que você é o adulto da relação sempre. É você que tem esse privilégio, tá? Não vou falar que vou falar que é um privilégio porque você trabalha com gente. Você é ser humano e trabalha com gente. E você, como é que você vai cobrar da sociedade depois que tudo está indo mal, sendo que você também participou dessa formação social? Então, nós trabalhamos com gente e formamos pessoas, cidadãos críticos, atuantes na sociedade, e é com essa perspectiva que eu envio aí o meu conselho: faça com entusiasmo, faça bem feito, pense que você é o adulto da relação aí com o aluno que vai elevar. E você é um espelho para isso. Talvez, para muitos, gente, o professor talvez seja o único espelho na vida dessa criança e que faz muita diferença. E digo mais para você. Nós, muitas vezes, por estarmos no ano de 2024, pensamos: professor não é espelho. Professor é espelho. Ele continua sendo espelho. Quantas vezes você não é encontrado na rua e fala: professor, eu lembrei de você porque aconteceu isso. Professor, eu me deparo com os meus alunos. Na sexta-feira nós saímos para comer uma pizza, né? A nossa turma. E, né, Neidinha, nós encontramos um aluno, o aluno veio, deu um abraço em cada um de nós e falou: estou aqui porque vocês me propiciaram estudar. Olha que coisa legal, né? Isso é muito bom. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, principalmente, falo: seja o professor que você gostaria que fosse o professor do seu filho. Eu acho que isso é bem significativo e impacta como a nossa profissão como pode ser, mágica no sentido de mudar pessoas, né? Exatamente. Seja o professor que você gostaria que fosse o professor do seu filho, que trate com carinho, com atenção, com respeito, que busque ensinar em tudo que faz ali. Eu acho que isso que dá a dimensão dessa profissão que a gente abraçou aí e é feliz. É acreditar, né? Acreditar no que você faz, acreditar no potencial do outro, brilho nos olhos mesmo, e vamos em frente. Hoje exige muito mais de você, porque hoje você já precisa priorizar aí uma educação mais personalizada. Nós temos uma sala de aula, diferentes níveis de aluno, e todos são especiais, ninguém para trás. Uma coisa que o José falou que é importante: todos nós tivemos um professor, né, que nós nos espelhamos, né? Acho que nós temos Olha, a Isabelle, não cortando você, mas a Isabelle, que está aí assistindo do 6º ano A, da Fundação Bradesco, hoje ela me disse na hora do intervalo: prof, hoje até era para eu faltar por uma situação lá, mas eu vim porque tinha 2 aulas suas. Olha, muito bom. Então, até manda um abraço, vamos dar um abraço para o nosso pessoal da escola, Capitão Bernardo. Exatamente. As turmas que estão assistindo lá, está toda a escola parada lá, tá? Espero que sejam todos bem conectados. Então, eu tive uma professora, e ela foi minha professora de estágio, uma professora muito rígida, mas eu aprendi. Hoje, uma grande amiga, minha amiga particular, né? E foi minha chefe, e do mesmo jeito que ela me tratava lá, quando ela me ensinava
como eu devia me portar como professor. Ela me tratou depois, quando eu fui professor, falou, olha, você chegou até aqui, então aqui é assim que você deve. E me moldou. Talvez eu possa ter dado uma entortadinha no caminho. Ela foi Personalizada. Ela é sua amiga, ela conhece. Ela me fácil, conhece. né? Eu estou falando da doutora Rina. Tá? Ela foi um divisor de águas, porque ela foi minha professora, foi minha chefe e minha amiga pessoal. Então, você se espelha nas pessoas, né? Exatamente, uma situaçãozinha que me ocorreu aqui. É importante também frisar, até para os novos colegas, né? Professor, como já dissemos aqui, é professor em todo lugar. Mesmo que você não tenha dado aula para aquele aluno, mas ele ouviu que, professor tal, ele também pode passar. Amo ser chamado de professor. Assim, ô professor, tá aqui, tal coisa, né? Por exemplo, no mercado que você faz. Às vezes nem foi seu aluno, mas sabe que você é professor, você vai levar esse nome. Então, assim, é cuidar dessa boa reputação também, né? Orgulho, né? É você fazer com orgulho e cuidar da sua reputação, porque você passa a ser uma figura pública. Se está nessa área política aí, na política educacional, então você passa a ser uma figura pública. Exato. Então cuide da sua reputação, cuide, porque você está sendo visto por alguém. É como se fosse um Big Brother, você está sendo observado. Exatamente. É bem isso. Bom, como enxergar o futuro da educação e o papel do professor nos próximos anos? Olha... Pergunta profunda, hein? Exatamente. Olha, eu vejo a educação como um desafio gigante. Nós temos aí algumas rupturas nas políticas públicas. A desvalorização do professor é uma situação, mas eu falo da desvalorização enquanto governamental, né, de sistema, mas eu vejo também a desvalorização, talvez uma grande minoria, me perdoe, mas talvez da própria pessoa que não investe na sua carreira, porque eu acho também que eu preciso me valorizar enquanto profissional, né? Isso que eu terminei, só interrompendo você, é isso que eu disse há pouco, que nós continuamos estudando. Nós não paramos nem um minuto de estudar. Então, quer dizer, o professor também, nessa valorização, ele tem que ser a valorização própria. Exatamente. Né? Então, ele tem que pensar, eu sou um profissional da área da educação, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso sempre estar um passinho à frente, né? Não precisa ser 2 passos, 1 passo, porque a tecnologia, as pessoas pensam totalmente diferente. Hoje existem conflitos e você não pode gerar o conflito. Lembra que o adulto da relação é você. Exatamente. Né? Então você tem que ser o mediador, né? O professor hoje também tem essa grande função de mediar. Essa que é a importância. Vamos ouvir. A informação está na mão de todo mundo. Você é aquele que vai ensinar habilidades. Ensinar esse aluno a desenvolver habilidades para lidar com toda essa informação que ele tem. Hoje, na sala de aula, a gente tem aí umas situações que ainda não podemos deixar de falar a questão emocional, né, do aluno, e administrar tudo isso em virtude dessa formação integral. As famílias que delegam à escola algumas situações aí, que é o educar a base de princípios que antigamente já recebia. Eu, por exemplo, que comecei lá em 94, eu recebia esses alunos com essa base de princípios muito bem formada, né? Embora isso não significa a classe média alta, a classe baixa, não, eram princípios, se chegava às boas maneiras, né? A questão do respeito era o que imperava. Hoje, a gente precisa ensinar isso na escola. E não tem idade, porque nós estamos trabalhando com a formação integral do indivíduo. Né? E muitas vezes esse indivíduo, ele vem com muita baixa estima, primeiro de tudo isso. Ele está ali, ele acha que ele não pode, ele acha que ele não consegue. Aí você tem que se colocar, nós nos colocamos no lugar dele. Como que está a base? Como que está em casa? Como que é? Não é verdade? É bem por aí. Então, a gente tem todos esses desafios aí na sala de aula a vencer mesmo. Tá? Eu costumo muito dizer, porque eu passei por várias transformações na educação, no sistema público,
né? E agora no sistema privado, que já é minha segunda escola particular, então a gente começa a perceber, assim, e algumas coisas é a base, gente, tanto na escola privada quanto na escola pública, se a família não estiver junto com a escola, nós não somos, porque a gente tenta, a gente faz, e a família não está junto, chega lá, ele se desfaz. A ruptura. A ruptura. É a questão do ensinar e do educar, né? Tem algumas coisas que a família precisa estar junto, né? Precisa acompanhar, precisa fazer a parte deles, né? Mas ser professor, principalmente o pedagogo, é trazer essas pessoas para a vida da gente, né? Eu falo porque eu vi a minha irmã, ela sofria junto com os alunos dela, com cada um, situação que cada um estava passando, e tentava ajudar de todas as formas. O professor, ele tem isso, né, de trazer para a vida dele esses alunos. E eu digo porque eu fui aluno, e hoje quando eu encontro com a minha professora da primeira série no mercado, professora Vera, professora Alice, enfim, professor Rogério, professora Sandra Cubo, não sei se estudou com vocês, sim, foi minha professora de inglês, professora... Foi minha professora também. Professora Itajaci, professora Suzana, professora Bebel, enfim, todos os professores lá de Miracatu, de onde eu sou, né? Então, assim, o carinho, o respeito, porque eu sei que se eu cheguei onde eu cheguei, foi a educação que proporcionou. E essa profissão é uma profissão que você tem um retorno para a sua vida inteira. Então, se você se dedicou, se você olhou com esse olhar de professor, de identificar como cada um ali na sala está aprendendo, eu não tenho dúvida nenhuma. É um carinho que esse aluno leva você no coração para a vida inteira. Eu levo meus professores todos no coração, né? Desde a primeira série até a faculdade que eu tive aqui, os professores são muito queridos, né? Bom, mas vamos lá. Última perguntinha. Vocês ainda podem usar ajuda dos universitários, consulta no WhatsApp, consulta na internet. Quais estratégias utilizou para se manter atualizado e motivado na profissão ao longo do tempo? Ler e ler. Eu acho assim, a leitura é o grande alicerce, certo? Claro que eu sou assim muito curioso, né? Então, particularmente falando, eu leio muito. Quem trabalha comigo diariamente sabe que eu tenho uma mania, que para muitos não é uma coisa normal. Eu leio Diário Oficial todo dia. Diário Oficial? Diário Oficial, eu leio todo dia. Então eu fico pensando assim, como não gostar de ler Diário Oficial? Mas tem gente que não gosta. Então é uma leitura técnica. É uma leitura técnica, né? Então, mas é ler, né? Eu procuro sempre me atualizando, sempre tá saindo alguma coisa, eu já estou antenado, tá? E uma outra coisa, ter a simplicidade de dizer não sei e procurar para quem possa te ajudar, procurar ajuda. Muitas vezes eu ligo pro Joseildo, olha, eu não sei sobre isso, você pode me ajudar? Ah, não, tudo bem, isso funciona assim. É a humildade de você dizer não sei e procurar. Estamos na era tecnológica, tudo é muito rápido. Sim. E reconhecer os seus limites, né? Sim. Reconhecer os seus limites. Afinal, a educação é essa troca. Você ensina, você aprende, né? Eu, assim como vocês, meu pai, na época deles era assim, né? Estudava-se até a 4ª série, né? Exatamente. Então não tinha, era a 4ª série, era como se fosse o segundo ano o 3º ano do ensino médio, né? E fazia qualquer conta. Meu pai, até hoje, ele faz conta lá de cabeça. Exatamente. Ele tá sempre com raciocínio lógico, muito desenvolvido. Senso crítico, né? Senso crítico. Só quero pegar um gancho aqui do Ademar em relação à leitura, porque a gente lê hoje, né, artigos falam sobre isso, do déficit do professor leitor. Obviamente, se eu não leio, como é que eu vou estimular a leitura dos meus alunos? Eu, que vim de uma zona rural, em que não tinha TV,
não tinha luz elétrica, era um radinho a pilha e tinha que usar assim com bastante moderação, porque a pilha também era cara. Então, assim, a leitura me acompanhou muito cedo, né? Desde 6 anos, 5 anos em que eu fui alfabetizada e que o primeiro livro que a gente tinha era o catecismo, e depois livro é coisa cara, e até hoje é, então assim, mas a gente hoje tem muitos meios para ler. A internet PDFs, propagou, né, aí a questão das bibliotecas online que a gente pode. Então, assim, a gente precisa mesmo ler. Ler e despertar no seu aluno o prazer por essa leitura, o prazer de viajar não o mundo ler por ler, né? sem sair de casa, né? Sem sair de casa. Mas é um grande desafio também, porque outras coisas mais atrativas tem nas redes sociais, por exemplo, né? Nos meios tecnológicos. Mas hoje ser professor é levar tudo isso e plantar a semente. Ela vai germinar em algum momento. É o aprender todos os dias. Semear. Né? Semear. Nós somos semeadores do saber. É isso aí. Bom, gente, o papo tá muito bom, tá delicioso. Falar sobre educação dá para passar a noite aqui falando, né? Mas estamos chegando aqui ao fim. Eu só queria ler antes aqui uma mensagem. Cláudia Carvalho mandou: eu encerrei o ensino médio há 10 anos. Minha irmã há 5 anos atrás, e hoje nós duas voltamos e estamos estudando. Nossa irmã caçula está estudando e com a bênção de Deus, daqui 4 anos estaremos nós 3 formandas. Legal, bom, parabéns. Cláudia Carvalho. Aí Evanil Ciro mandou: parabéns, Enedina e Ademar. As suas histórias e experiências dignificam a maravilhosa e pouca reconhecida profissão do professor. Sucesso sempre. Obrigada, Evaniel. Um beijo. E é interessante, né, Márcio? Porque a gente está aqui, a gente recebe tantos alunos, tantas histórias lindas, né, de superação mesmo, né? Essas pessoas que chegam aqui, como pode dizer, um pouquinho mais tarde, mas que com muito esforço e sacrifício chegam, né? Aqueles alunos que se formam com uma idade um pouquinho acima dos outros, mas a gente vê várias histórias bonitas aí e que merecem destaque mesmo, né? Mas você sabe que o aluno que tem mais idade, o aluno da zona rural, eles têm um perfil em comum, que é o perfil do respeito e de saber o que querem, né? O aluno de mais idade que vem estudar, ele já tem uma maturidade, ele então já sabe aproveitar até melhor as aulas, não é? Sim. Prova disso é que sábado estou aqui num evento que a Unisep vai promover no sábado, e os meus alunos do Capitão Bernardo, do período noturno, eles estarão aqui. Os nossos alunos motivados, bem né? motivados, já estão. Alunos da EJA, a gente tem que EJA. destacar aí, uma grande parte alunos da EJA. 90% estão e vindo para adultos cá. da escola. Olha só. E já que estão bacana. falando como futuros universitários. Uau! Vocês vão conhecê-los no sábado. Que Serão legal. bem-vindos, né, Márcio? Com certeza. E aqui só para encerrar, Giselene Pilker, os melhores, o multi da Escola Capitão está aqui só escutando as histórias e absorvendo ainda mais conhecimento desses 2 mestres da educação, 2 grandes líderes que vestem a camisa sem medo. Obrigado, Muito obrigada. Gisele. Um beijo, Capitão Bernardo. Um abraço a Nosso todos os nossos coração. alunos do Capitão Bernardo, ao nosso vice-diretor, professor Roberto, muito obrigado pela liberação aqui, né? De conseguir para que nós viéssemos até aqui. Muito obrigado a todas as escolas que estão nos acompanhando, aos diretores que cederam, né? Esses tão honrosos professores para estarem aqui hoje. Um grande abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando, né? E amanhã temos mais, né, José? Não dá vontade de dar tchau, né? Não, a gente vai ficando, né? Ó, 4 professores conversando, que o Márcio agora também é professor em ADS, né? Então 4 professores conversando, né?
Vira a noite. Só traz uma garrafinha de café. Temos causos muito bons. Eu só queria pedir para vocês, então, deixarem um beijo, um abraço para quem vocês quiserem, né? Pra gente poder encerrar. As damas primeiro, por favor. Bom, meu abraço gigante vai primeiro para minha família, né? Obrigada a Deus pela oportunidade, agradecendo o convite, mais um beijo à minha família, meu esposo Evaniel, ao meu filho Estevam, a minha irmã Marli Mendes, a grande incentivadora, né, da minha profissão, aos meus alunos que eu tenho tanto orgulho, eles todos sabem que eu tenho tanto orgulho deles, porque eu sou muito orgulhosa da profissão que eu escolhi, né? Aos meus amigos, a professora Tatiele, que está todos os dias comigo, a professora Cris, enfim, a todos os meus amigos, professores da Fundação Bradesco também, meu muito obrigado, minha segunda casa, né? A primeira casa é o Estado, onde já estou há quase 31 anos, a segunda casa, a Fundação Bradesco, estou há quase 11, então meu agradecimento, porque se estou aqui é porque eu passei por tudo isso e sou merecedora de estar aqui com vocês, contribuindo e trocando um pouquinho de ideias, né? Elevando ainda um pouco mais meu conhecimento. Obrigada, Unisep, pela oportunidade, na pessoa do professor Hildo e do professor Márcio. Também quero aproveitar e agradecer o grupo Unisep na presença dos dois, né? Na pessoa dos dois. E também agradecer a minha família, né? A minha base, né? Minha mãe, Dona Neuci, aquele abraço, Dona Lúcia, que estão assistindo lá, seu José, todos os meus irmãos, que eu não posso falar o nome de todos aqui pela lista, né? São todos professores, então. E também um abraço à minha escola, né? Onde eu sou diretor, José Farid Filho, a toda a minha equipe, a escola Capitão Bernardo, onde eu estou há quase 30 anos também. O meu muito obrigado, eu estou aqui por vocês, para tentar incentivá-los mais ainda e motivá-los, tá? O meu muito obrigado também a todos que de uma forma ou de outra contribuiu para que eu estivesse aqui até hoje, né? Chegar e falar, eu fui aluno Unisep e hoje eu estou perto da minha aposentadoria e eu devo muito a essa instituição de ensino que me abriu as portas, que fez da minha vida totalmente diferente, tá? A partir do momento que eu entrei aqui. Meu muito obrigado. Uau! José Hildo? Então, Márcio, agradecer aí a Enedina pela participação, né? De pronto aceitou o nosso convite para estar vindo aqui, né? Conversar um pouquinho com a gente, né? Agradeço bastante a professora Ademar, né? Pela trazer aí sua história, suas experiências. A gente fica o nosso agradecimento aos convidados. Quero agradecer os nossos alunos que estão acompanhando aí, né? Agradecer as redes de ensino. Coloquei em todos os grupos de escola que eu tô lá para que vejam um pouquinho, né, de como essa nossa profissão ela envolve um pouco a vida da gente, né? A gente é professor, a gente mistura escola, vida, a gente vai se construindo como pessoa, como docente, e é muito gratificante isso, né? Quero deixar aqui um agradecimento também a toda a minha família, em especial a minha irmã, que me mostrou a direção da profissão, né? Ela fez Cefam antes de mim, eu vendo ela ir pro Cefam, daí foi o que me inspirou a ir pro Cefam, e daí você entra na carreira docente, cara. Começou ali, começou a fazer o curso, começou a pegar aula, isso vai te prendendo, te motivando e você vai continuando, tá? Agradecer aos professores do curso, Pedagogia e Educação Especial, e agradecer a Unisep, né, pela oportunidade de estar falando para tanta gente aí. Ficou nosso reconhecimento pela instituição oportunizar a gente chegar em tantos lugares, né, Márcio? Porque quando a gente faz uma live da Unisep hoje, a gente não está falando só para Vale do Ribeira, a gente está falando para Amparo, Ouro Fino, tá falando longe pra caramba hoje, hein? Todas as unidades. Então, encerramos por aqui. Um beijo grande, um abraço para todos que estão nos acompanhando, que estiveram aí nos acompanhando, e dizer que a educação vale a pena acreditar na educação, né? Então, um beijo para todos.